Eu vou repetir o texto, porque eu tinha esquecido de gravar. Então, é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Você já sabe de cor esse texto. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outra versão, o verbo passar está no futuro. Então diz assim: no mundo passareis ou tereis aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento na vida do cristão. Mais especificamente sobre isso. Nós temos falado sobre o sofrimento cristão, mas temos falado de um pouco mais geral de todos os sofrimentos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o sofrimento na vida do cristão. Um assunto que deixa na mente da maioria das pessoas cheio de interrogações, né? Algo do tipo, como que um Deus onipotente, um Deus bom, um Deus justo, pode permitir que um cristão que é filho dele, amado por ele, salvo por ele, que tem todas as promessas do cuidado dele, como Deus pode permitir que essa pessoa sofra? E isso tem incomodado a mente de muitas pessoas. Alguns ficam confusos porque eles acreditam naquilo que ensina a teologia da prosperidade. E isso coloca muita dúvida na cabeça dessas pessoas. Alguém sabe o que ensina a doutrina da prosperidade? Quem pode me falar? Mário. Pode falar, Mário. Já abriu o microfone? Que a Alice estava falando que eu falei que eu não ia falar muito. A prosperidade, ela prega que você vai receber coisas boas na medida que você for fazendo coisas boas, né, neste mundo, para as pessoas. É como se fosse assim, no meu entender. Eu acho ela muito errada, muito equivocada, porque é como se eu estivesse trocando favores. Eu faço coisas boas para merecer coisas boas. Eu sou próspera porque eu sou uma cristã exemplar. Sigo a Bíblia, oro 3 vezes ao dia, pá, só isso. Isso mesmo. E questão de condições também. Questão de condições. Certo. Eu condiciono. Isso. Quem mais? A teologia da prosperidade é exatamente o que a Mari disse. Ela fala que Deus deseja o tempo todo que todos os cristãos sejam prósperos, ricos, tenham saúde e que nunca sofram. E que, portanto, todo sofrimento é do diabo. Então, tudo isso que esse tipo de mensagem que você ouve, que diz, olha, se você é salvo, você tem que prosperar, se você é salvo, você tem que ficar rico, se você é salvo, você tem que ter o melhor, se você é salvo, você não pode ficar doente, essas coisas, é a teologia da prosperidade. Ela diz que Deus quer que todo cristão, então, o tempo todo seja salvo, seja feliz, tenha tudo de bom, prospere, e que todo sofrimento é obra do diabo, né? Basta que você tenha fé e que você declare a sua vitória e que você vai realmente ter tudo de bom. E para quem pensa no cristianismo dessa maneira, que não é bíblica, eles têm sérias dificuldades em entender como que um sofrimento existe na vida do cristão. E existem muitas pessoas que sofrem, cristãos que sofrem, que eles estão culpando a si mesmos por sofrer.
né? Porque se eu estou sofrendo, ou é porque eu não tenho fé, se eu estou sofrendo, ou é porque eu estou em pecado, se eu estou sofrendo é porque Deus quer que eu faça alguma coisa que eu não tenho feito, por exemplo, dar dinheiro para a igreja, né? Ou qualquer outra coisa assim. Então, as pessoas não conseguem conciliar a questão da existência do sofrimento na vida de um cristão com Deus que seja bom. Isso enche a cabeça das pessoas com várias dúvidas, né? Outros estão cheios de dúvidas, mas não porque acreditam na doutrina da heresia, da teologia da prosperidade, mas simplesmente porque têm uma fé genuína e que querem aprofundar no conhecimento dessa fé, né? E então essas duas coisas não conseguem casar na mente dessas pessoas. Como que de fato Deus pode amar o seu povo e ainda permitir que esse povo sofra, né? Por exemplo, todos aqui que são pais e mães, se pudessem, tirariam, eu acredito, todo o sofrimento da vida dos seus filhos. Se eu pudesse, eu seria tentado a não permitir nunca que meus filhos sofram. Eu não quero que nada de ruim aconteça com eles. E por que então Deus deseja que a gente sofra? Essa é uma questão complicada para a gente entender, né, a existência do sofrimento na vida do cristão. Eu não vou sanar essas dúvidas, mesmo porque eu também, como qualquer ser humano, estou cheio delas, não é? Mas eu quero, nessa manhã, jogar um pouco mais de luz sobre essa questão, conversando sobre o maior sofredor de todos os tempos. Alguém sabe quem foi o maior sofredor de todos os tempos? Fala para mim. Foi Jesus. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele foi o maior sofredor de todos os tempos, né? Então, quem é que pode me falar sobre o sofrimento de Jesus? Em que Jesus sofreu, como ele sofreu, o quanto ele sofreu, só para a gente trazer à nossa memória o sofrimento de Jesus. Pastor, 1, 2, 3 e já. Sim, Lúcia. eu acho que o sofrimento de Jesus interior deve ter sido pior do que aquele exterior que a gente ouve falar, né? Porque ele sofria, ele sabia que ele ia ter que morrer de um jeito muito triste, muito doloroso, e aquilo por dentro dele, aqueles momentos de oração que ele falava com o Pai, ele sentia dores horríveis pelo pecado humano, né? Eu acho que é mais profundo do que o exterior que a gente sabe que aconteceu. E muitas coisas exterior também a gente não sabe que aconteceu, eu acho, né? E é muito profundo isso, além do que a nossa imaginação pode alcançar. Quem mais? Passou? Sim, Mari. Então, deixar a Cláudia quer falar primeiro, Cláudia? Não, pode falar, Mari. É muito essa questão do sofrimento de Jesus. A gente tem que pensar dentro do conceito que Jesus ele era homem, mas ele era Deus. Assim, ele se despiu de toda a sua grandeza, nasceu de uma mulher, passou por todas as coisas que um ser humano normal passava, chegou a ser crucificado, né? Teve aquela humilhação pública. E chegou um momento que ele, em todos esses momentos que ele era homem, ele era Deus. Ele nunca se viu longe de Deus. Então, o ápice do sofrimento dele foi na cruz, quando ele não tinha Deus com ele. Então, assim, por mais que nós sofremos bastante, a gente passa por vários sofrimentos, a gente sabe que a gente tem Deus conosco. Naquele momento, Deus saiu e ele enfrentou aquele sofrimento sozinho. Então, acho que é algo inexplicável para minha mente tentar colocar em palavras tudo que ele sofreu. Exatamente. Claudinha? O meu pensamento também assim, é alinhado com o da Mari, pastor. Porque a gente pensa em Jesus como filho, né, como nosso Salvador, mas ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, o dilema do sofrimento de Cristo começou mesmo quando ele encarnou, né? Desde a encarnação. Ele
né, encarnar as nossas dores, todas as limitações do corpo humano, né, do ser humano. E chega ao cume do sacrifício na cruz, porque toda a eternidade ele era um com o Pai, era a Trindade ali presente. E chega no momento da crucificação, a gente vê, né, no momento da entrega, aquela separação da Trindade. Por um tempo mínimo, mas a gente vê que naquela hora do castigo de Deus sobre Jesus, há aquela quebra que ele se sente, que ele, né, sente aquele abandono do Pai. Ali é o rompimento com o Pai. Então, o sofrimento dele é impossível da gente imaginar. Mas quando a gente estuda sobre a Trindade, sobre o que é a Trindade, que também é uma coisa limitada que a gente não compreende muito, né? Mas eu creio que o sofrimento maior de Cristo seja exatamente esse. Aquele momento em que a Trindade fica desfeita, né? Aquele momento que Deus não é mais 3 em 1. Então, acho que aquilo ali foi o peso maior. Foi o peso maior do nosso pecado sobre o Deus Filho. Eu penso assim, e é difícil imaginar isso. Exatamente. Andrés falou assim, essa menina é boa. Alguém mais? E os irmãos trataram de questões bastante interessantes aqui, que a gente vai até tratar nessa questão do sofrimento de Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse quando a gente fala sobre o sofrimento do cristão é que o próprio Cristo sofreu. Às vezes a gente esquece isso quando está no meio do sofrimento. A gente pensa, mas por que, Deus? Por que, se eu sou cristão, eu estou sofrendo? E a gente esquece que o próprio Cristo sofreu, né? Ele de fato foi um sofredor. Isaías capítulo 53, versículo 3, chama Jesus Cristo de homens de dores que sabe o que é padecer. Então, homens de dores traz essa ideia de alguém que de fato sofreu. Ele não apenas sofreu, ele foi o próprio homem de dores, né? E essa questão que as irmãs colocaram sobre a encarnação de Cristo é muito importante, é fundamental para a gente entender o sofrimento de Jesus. E muitas pessoas fazem confusão com isso, porque não conseguem compreender o fato de Jesus ser Deus e eternamente Deus, mas quando da sua encarnação, ele ter sido homem e 100% homem, né? Muitos, quando olham os relatos de Jesus na cruz, eles veem, eles imaginam como se Jesus veio na Terra como Deus, meio que representando um papel do homem. O docetismo ensina isso. Ou como se Jesus Cristo aqui na Terra fosse uma mistura entre Deus e o homem, né? O que tornaria, na verdade, o sofrimento de Jesus mais fácil, né? Porque nós somos homens, somos limitados, mas ele era Deus, então para ele era mais fácil enfrentar tudo que ele enfrentou. Mas isso é uma confusão na mente de muitas pessoas que não conseguem entender a encarnação, né? Porque a Bíblia ensina que quando Jesus veio ao mundo, ele era 100% Deus. 100% Deus, ele nunca deixou de ser Deus, né? Ele era, foi, e sempre será Deus eterno. Mas quando ele nasceu de Maria, ele se tornou também plenamente homem, 100% homem, com todas as características e limitações humanas. É por isso que, como as irmãs citaram em Filipenses, diz que ele se esvaziou da sua glória, né? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se diminuiu. Ele se tornou homem em todas as características e limitações humanas. Um ser humano exatamente como nós, lógico que exceto no que diz respeito ao pecado.
mas ele se tornou uma pessoa como nós, como eu, como você, como qualquer um de nós. E essas duas naturezas na existência de Jesus aqui na Terra, a divina e a humana, elas não se misturaram. Não era como se Jesus aqui na Terra fosse um Deus humano ou um homem divino. De maneira nenhuma. Como Deus, ele era plenamente Deus e apenas isto, mas como homem, ele era plenamente homem e apenas isto. Duas naturezas ao mesmo tempo, mas sem mistura. Por que eu estou dizendo isso? Você entende, por exemplo, quando Jesus disse, quando ele estava aqui na Terra, de que ele não sabia o dia da sua volta? Como que Jesus não sabia o dia da volta dele se ele é Deus? Existe algum conhecimento que o pai tenha, mas que o filho não tenha? Não existe. Mas quando Jesus veio aqui à Terra, embora ele nunca tenha deixado de ser Deus, mas ele nasceu como homem. Se você imaginar Jesus Cristo nascendo de Maria como uma criança, nos primeiros meses e anos de Jesus Cristo aqui na Terra, você imagina que ele tinha o conhecimento do Todo-Poderoso, o poder do Todo-Poderoso? Ele já nasceu sabendo falar todas as línguas, andar, correr, fazer e acontecer, ressuscitar e tal, de maneira nenhuma. Né? Jesus, como criança, ele veio como qualquer criança, com todas as limitações da mente de uma criança e teve que ser carregado porque não sabia andar, alguém tinha que trocar as fraldas dele porque ele não se trocava sozinho. Então, ele era, de fato, um humano. De fato, um humano. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso à compreensão de que Jesus, de fato, sofreu. O caminho, Jesus não teve um caminho mais fácil no sofrimento por ter sido Deus. De maneira nenhuma. Todos os relatos do sofrimento de Jesus Cristo no seu ministério terreno são relatos de um sofrimento de um homem, como se fosse eu e você enfrentando isso. Porque ele foi um homem semelhante a nós. Então, como qualquer homem, Jesus Cristo sofreu tudo o que os homens sofrem, qualquer homem ou qualquer mulher pode sofrer. Ele sofreu com frio, ele sofreu com calor, ele sofreu com as longas caminhadas que ele tinha que fazer. Ele sofreu com fome, ele sofreu com sede, ele sofreu com medo. A Lúcia falou do Getsemane, e ele sofreu com medo, sofreu com a tristeza, sofreu com a dor, sofreu com a dor da rejeição, com dores emocionais, sofreu com a dor da incredulidade das pessoas, sofreu ao ser desprezado, sofreu com a incredulidade, sofreu ao ser difamado, sofreu ao ser negado pelo seu melhor amigo, sofreu ao ser traído por um dos seus discípulos, sofreu com as bofetadas que recebeu, sofreu com as chicotadas que recebeu, sofreu com os espinhos cravados na sua cabeça, sofreu com a execução torturante da cruz, que foi mais do que uma sentença de morte, foi uma tortura para morrer. Ou seja, tudo que Jesus sofreu como homem, ele sofreu como qualquer um de nós pode sofrer. Ele não tinha uma capacidade maior, como se ele fosse um super-homem. Ele era homem, ainda que Deus, mas como homem ele foi 100% homem. De certa forma, então, queridos, o sofrimento de Jesus faz com que a gente pense no nosso próprio sofrimento. Quando a gente sofre, e às vezes a gente tem vontade de reclamar, nós precisamos nos lembrar do sofrimento e da dificuldade de Jesus. Quando a gente se acha bom demais para sofrer, como pode que eu sofra tanto? Como pode que eu sofra dessa maneira sendo um cristão? Pensa, meu irmão, será que Jesus Cristo, será que você é mais justo e mais santo do que Jesus Cristo?
A gente tem que colocar essa coisa na nossa mente quando a gente está reclamando demais do nosso sofrimento. Por que, Deus? Tanto sofrimento, não é justo que eu sofra. Mas a gente tem que lembrar do sofrimento de Jesus. A letra da música Espinhos, do grupo Logos, eles tratam de uma coisa muito interessante. A letra diz assim: Senhor Jesus, a Sueli vai lembrar dessa música, que é do tempo dela. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Eu não sou maior que o meu Senhor. Apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Se as pontas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte desse corpo, eu não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor. É tremendo o que a letra dessa música trata. Né? Se Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu, como que nós vamos questionar ou reclamar do nosso sofrimento? Será que nós somos melhores ou mais justos que Ele? Mas tem algo mais que foi tratado também pelas irmãs aqui. Que além de sofrer, como qualquer ser humano sofreu, Jesus Cristo ainda sofreu como um homem que tinha uma missão divina no mundo pecador. É um sofrimento específico pelo ministério dele aqui neste mundo. Jesus foi, como homem, a expressão em todas as coisas da santidade de Deus. O caráter dele, a bondade dele, o amor dele, tudo foi a expressão da santidade de Deus. E todo esse brilho do caráter, da pureza de Deus no mundo, incomodou as pessoas que estavam nas trevas. E isso fez com que eles se revoltassem contra Jesus. Jesus pregou a mensagem do Pai, e toda essa mensagem que Jesus pregou confrontava aqueles que queriam permanecer nas trevas. E isso fez com que o mundo odiasse Jesus. Alguém leia para mim João 15, versículo 18, a parte B? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Vou ler. Pode ler, Claudinha. Sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Amém. Ah, não, pastor, desculpa. Não, mas esse texto também vale, porque ele disse assim: o mundo odiou a mim. E é isso que eu queria trazer aqui. Né? Jesus está dizendo assim: o mundo me odiou. E o mundo odiou Jesus por quê? Por causa daquilo que ele representava, e por causa daquilo que ele era, e por causa daquilo que ele fazia. Né? Jesus, em todas as suas características, a maneira como ele pensava, era a expressão de Deus. E tudo que ele pregava era a expressão de Deus. A vida de Jesus aqui na Terra, a sua personalidade, as suas palavras, o seu amor, a sua renúncia, a sua mansidão, a sua pureza, a sua retidão, a forma dele ser aqui no mundo, incomodou os homens. Os homens que queriam permanecer nas trevas. Pois a presença dele perturbava os corações corruptos e rebeldes. Então, diante da presença de Jesus Cristo, aqui como homem, as pessoas não podiam ficar neutras. Ou eles crucificavam suas próprias paixões, ou eles crucificariam a Cristo. E isso fez com que Jesus sofresse mais do que todos os homens, como foi tratado aqui. Né? Ele sofreu como qualquer um de nós sofre, com canseira, com dor, com questões emocionais, passou por tudo aquilo que a gente passa, mas ele passou por algo que excede o sofrimento humano comum, porque ele sofreu por ser
a expressão de Deus na terra e por fazer a obra de Deus aqui na terra, e o mundo o perseguiu por causa disso. E de todo o sofrimento de Jesus, não existe nada que se compare ao fato dele ter sofrido no seu corpo e na sua alma todo o peso da ira divina contra o pecado da humanidade. As irmãs também falaram a respeito disso, né? De toda a ira divina despejada como em cima de Jesus Cristo, porque ele era um pecador comum, se tornou um pecador como nós, assumiu sobre si os nossos pecados. E aí, pela primeira vez em toda a eternidade, né, a comunhão plena da Trindade é desfeita a ponto de Jesus clamar: meu Deus, por que o Senhor me desampara? Jesus sofreu na cruz em pouco tempo todo o peso da eternidade do inferno que cabia a nós. Não existe parâmetros para este sofrimento. Não há comparação do sofrimento de Cristo. Diante do sofrimento de Jesus Cristo, qualquer outro sofrimento que a gente tenha que enfrentar não passa de algo menor do que uma neblina, que logo passa. Então, tantas vezes, queridos, nós estamos chorando e sofrendo e reclamando: não é justo, Deus, como que eu posso sofrer tanto? Como que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente esquece de olhar o próprio Jesus. Porque o sofrimento de Jesus, todo o sofrimento que Jesus sofreu, tanto esse sofrimento comum a qualquer homem, como frio, fome, sede, qualquer dor, mas principalmente todo esse sofrimento que era específico do seu ministério, tudo isso foi ordenado pelo Pai. Deus não apenas não impediu que Jesus Cristo sofresse, como também ordenou que ele sofresse. E ao mesmo tempo que foi uma ordenação divina, também foi um auto-oferecimento de Jesus Cristo. Porque ele sofreu voluntariamente. Ele quis sofrer. Ele se entregou para sofrer. E por isso não reclamou do seu sofrimento. Diante disso, fica muito mais difícil a gente reclamar do nosso sofrimento, não é? Achar injusto o fato de nós sofrermos. Como que Deus pode permitir que eu sofra? Como Deus pode permitir que Cristo sofresse? Como que Deus pode ordenar o sofrimento de Jesus? Então, se o Pai permitiu, ordenou que o seu próprio filho sofresse, como seria injusto que ele também nos permitisse sofrer? Então, essa verdade tem que nos colocar no nosso lugar. Porque o Filho de Deus não reclamou de ter sofrido. O Filho de Deus não blasfemou por ter sofrido. O Filho de Deus não questionou a justiça do Pai por estar sofrendo. Ele apenas se submeteu. Ele apenas obedeceu. E ele apenas fez isso voluntariamente. Mas há algo ainda a ser tratado quanto a esse assunto. Algo que diz respeito especificamente a nós cristãos. E aí agora eu gostaria novamente de abrir a Bíblia em João 15, 18 a 21, o texto completo, que a Cláudia leu um pedacinho dele. Eu gostaria que alguém lesse para mim. João capítulo 15, versículo 18 a 21. Vou ler. Lê, Baiano. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É 21? Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto conhece aquele que viu. Amém. Agora, outro texto. João capítulo 16, versículo 1 a 4. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesses textos, que vocês vão me ajudar a interpretar esse texto. Esses dois textos. João 16, 1 a 4. Vou ler, pastor. Pode ler. Tenho-vos dito a missão do Consolador. Tenho-vos dito essas palavras para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Já passou, e nenhum Soninha. de vós... já? Até o versículo 4. Isso. Quem pode me explicar esses dois textos? Eles tratam da mesma coisa. O que eles estão falando? Seria de Jesus alertando do sofrimento vindouro para os discípulos. Isso, mas um sofrimento específico também, porque ele não está falando aqui para os discípulos que eles sofreriam como qualquer pessoa sofre, né? Existe uma questão específica aqui. Qual é a questão? Por estar fazendo a vontade do Pai, né? De estar proclamando, assim como Cristo, proclamando as verdades de Deus. Então, eles seriam perseguidos. Isso. O que você falou, Valnei? Perseguição, né? Falei. Isso, perseguição. Quem mais quer comentar esses versículos? É justamente o que os irmãos falaram. Né? Jesus está estabelecendo uma relação aqui, algo extraordinário. Ele está dizendo que existe uma identificação do cristão com o seu Cristo. Né? Ele estabelece uma relação em que nós e eles somos percebidos pelo mundo da mesma maneira. Assim como as pessoas... o que as pessoas sentiram por Jesus, eles sentiriam por nós. E aquilo que as pessoas fizeram com Jesus, eles fariam conosco. É essa relação que Jesus está estabelecendo aqui. Né? Isso nos honra bastante. Né? Jesus está dizendo, olha, quando o mundo olhar para vocês, eles vão sentir o mesmo que sentiram por mim e vão fazer o mesmo que fizeram comigo. E por que o mundo vai sentir e fazer o mesmo? Por que vocês acham que quando o mundo olhasse para nós, eles sentiriam o mesmo que sentiram por Jesus e faria conosco o mesmo que fizeram com Jesus? Pastor? Sim, Mari. Porque nós somos. Porque devemos ser como Jesus. Porque nós devemos ser o que nós somos. Nós não somos assim, 100% das vezes, não. A maioria das vezes, não. A gente tenta, e é muito difícil, luta diária. Mas a gente tem que ser como ele. A gente tem. A gente não age como ele 100% das vezes. Mas como cristãos, esse é o papel do cristão, seu pequeno Cristo. Tentar seguir os passos de Jesus. Isso. Como aquele livro, aquele que nos seus que faria Jesus, que não funciona. Aquele livro não dá muito certo, não. No meu entendimento. Mas você tentar. Então, quando o mundo te olha, ele tem que enxergar Jesus. E aí, você sofreria tudo que Jesus sofreu, porque vão te enxergar nele.
Quer dizer, vão enxergar você nele. Isso. Quem mais quer comentar? Pastor, Sim, Marinho, ou Claudinha. Pode falar. e assim, esse ódio, essa perseguição, esse sentimento do homem, do mundo em relação à igreja, é justamente a mesma relação que o povo na época teve em relação à palavra de Jesus, à vida de Jesus. É uma agressão à vida que eles levam, porque toda santidade, em confronto com os pecados do homem, aquilo ali incomoda o homem. O pecador, na presença de Deus, ele se sente incomodado. Né? Então, tudo aquilo que a igreja representa, né, que é a vida de Jesus, de certa forma incomoda o mundo por isso, porque o mundo não se parece com Cristo. Isso. E as trevas sempre vão odiar. Chega, Cláudio. É pastor. isso aí. Pastor? Sim, Tia Neide. Eu gostaria de falar. Pode falar. Eu entendi ali o seguinte, que Jesus diz ali que nós sofreremos o mesmo que ele sofreu, porque eles não conhecem o Pai e nem ele. Isso. Ele fala claro ali. Eles não conhecem nem o Pai nem ele. Então, eles farão conosco o mesmo que fez com ele. Isso. E nós somos como Jesus. Bom, Ney, você ia falar também? Pastor, a Cláudia já falou. Eu ia falar. E aqui A Cláudia fica falando que a gente vai falar, né? Fala. É a resposta. Pode falar, Ney. Deixa eu só ler o versículo 19 aqui, João 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, ele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, por nós não sermos do mundo, o mundo vai nos odiar e vai nos seguir. Isso que eu estava falando. É isso aí. Os irmãos estão plenamente corretos no que trataram aqui, né? A grande questão é justamente o que vocês mesmos disseram, né? E eu diria o seguinte: por que Jesus estabelece essa relação, então, quando ele fala, olha, vocês estejam preparados, porque vocês vão sofrer como qualquer pessoa sofre, mas vocês vão sofrer mais. Porque da mesma maneira que as pessoas me viram, eles vão ver vocês. E da mesma maneira que eles reagiram a mim, eles vão reagir a vocês. E por que Jesus tratou isso? Jesus falou isso, queridos, por causa do milagre da salvação. Né? A Bíblia nos ensina que a partir do momento em que nós somos salvos, nós estamos sendo transformados segundo o caráter de Cristo. Isto é uma realidade. Por isso que eu perguntei, Mário, nós somos ou devemos ser? E a primeira resposta é, nós somos. Se somos cristãos, somos. E em Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, Jesus está dizendo a respeito de um milagre. Um milagre que é lógico, como a Mari disse, não está completo na nossa vida, porque nós não somos, de fato, aquilo que nós devemos ser em essência, o que nós somos em essência. Mas o fato é que se somos cristãos, então esse milagre já está acontecendo em nós. É impossível sermos cristãos e não estarmos sendo transformados à imagem de Cristo. Então já existe em nós hoje algo que pode ser visto pelo mundo, que seria visto em Jesus. Se olhar para cada um de nós aqui, até mesmo para o baiano, né? E essa figura impoluta,
E aí você olha para o baiano e você consegue, ou pelo menos tem que conseguir, perceber que existe no Valnei traços de Jesus Cristo. E por que que existe? Porque existe um milagre acontecendo na vida dele. Ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Ele é nova criatura. Então o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, transformando ele de glória em glória até a imagem de Cristo. Isso só vai acontecer plenamente no último dia, mas já está acontecendo. Então o mundo olha para nós e vê um pouco daquilo que Cristo foi em nós. E mais do que isso, além de estar sendo transformados à imagem de Cristo, nós recebemos de Cristo o mesmo ministério dele. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Certo? Então, o que Jesus fez, nós também estamos fazendo. Nós expressamos a santidade de Cristo no mundo. E essa santidade de Cristo no mundo incomoda a vida daquelas pessoas que querem permanecer nas trevas. Nós pregamos o evangelho de Cristo no mundo. Um evangelho que confronta a vida daqueles que querem permanecer rebeldes a Deus. E nós dizemos: o que você faz é pecado, isso vai te levar ao inferno. E isso incomoda o mundo. Então, da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, ele odeia também a igreja de Cristo. Da mesma forma que o mundo perseguiu a Cristo, ele vai perseguir também a igreja. Então, nós temos acrescido à nossa vida todo o sofrimento que nos é dado pelo fato de estarmos identificados com Cristo. Então, nós sofremos como qualquer pessoa sofre. Mas o cristão sofre mais. Então, não existe um privilégio para os cristãos. Se eu sou cristão, então eu não adoeço. Se eu sou cristão, então eu não posso ser despedido da minha empresa. Se eu sou cristão, eu não posso abaixar a minha classe social. Se eu sou cristão, a minha empresa nunca vai falir. Não existe, porque Deus não nos deu uma vida privilegiada. Não, você é cristão, então você não vai sofrer. Muito pelo contrário. O que Jesus disse se você é cristão, você vai sofrer como qualquer pessoa sofre, mas você vai sofrer mais do que todas as pessoas, porque você vai sofrer por ser cristão. E isso acontece, às vezes, diretamente, quando, em muitos países do mundo, por exemplo, as pessoas estão, de fato, morrendo por ser cristãos. Estão sendo assassinadas, algumas apedrejadas, algumas têm tido as suas casas queimadas, quebradas, ou às vezes acontece de maneira sutil, com injúrias, mentiras, rejeições, ódio, discriminação, ridicularização. Às vezes até mesmo pela nossa postura, porque as pessoas conseguem mais fácil, de maneira desonesta, aquilo que nós não vamos conseguir. Um estudante cristão, ele sofre mais do que um não cristão para passar e para vencer o seu curso. Porque o estudante não cristão vai usar outros artifícios, ele vai colar na prova. O cristão vai estudar e vai passar a vera. Um comerciante cristão talvez vai ter mais dificuldade de lucrar do que um não cristão, porque talvez o outro vai usar meios escusos para obter lucro, e você vai permanecer justo e fiel. Um cristão não maqueia o seu carro para vender ele mais caro. Ele mostra todos os detalhes do carro estragado. Então, o fato de estarmos identificados com Cristo nos faz sofrer mais do que qualquer outra pessoa pode sofrer. E, meu irmão, este é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus quis que fosse assim. Deus ordenou que o cristão sofresse assim.
E se nós olharmos na história da igreja, nós vamos ver que, de fato, uma das características da igreja é que ela sofreu por Cristo. A gente pode olhar, por exemplo, a história de João Batista, que sofreu justamente por exercer o seu ministério como precursor de Jesus. Ele foi preso porque pregava o evangelho, pregava a mensagem de que o Filho de Deus estava vindo, e ele foi encarcerado e foi decapitado por causa disso, por causa da sua mensagem. João Batista foi apedrejado porque ele pregava o evangelho genuíno. Estevão, Pedro, quer dizer, eu falei João Batista foi apedrejado, não, Estevão foi apedrejado porque pregava o evangelho genuíno. Né? Pedro foi preso tantas vezes, chicoteado tantas vezes, e diz a tradição cristã de que ele foi crucificado de cabeça para baixo. João, Silas, Paulo e tantos outros na história da humanidade, os cristãos sofreram mais do que as pessoas porque sofreram por ser cristão. E aí cabe a nós agora um questionamento. Nós temos passado pela mesma coisa? Nós temos enfrentado o mesmo que essas pessoas enfrentaram? Isso tem acontecido com você? Se não tem acontecido, queridos, eu acredito que você precisa ficar preocupado. Porque está passando um carro de som aqui. Só um pouquinho. Será? Lá em Lucas, capítulo 6, estão escutando o barulho? Tem buzina, música. Deve ser a igreja católica. Voltando agora, então, Lucas 6, 26 diz assim: ai de vocês, quando todos vos elogiarem, porque também elogiaram os falsos profetas. Isso é para questionar a gente, né? Se o mundo tem batido as nossas costas e tem dito é isso mesmo, está tudo bem entre nós, será que não é porque nós mudamos a nossa mensagem, o nosso caráter, e estamos mais parecendo com um falso profeta do que com um discípulo de Cristo? Porque o fato de ser perseguido não é uma opção para o cristão. É marca da vida de um verdadeiro cristão. Agora, para a gente encerrar, já vimos que Cristo sofreu, que nós estamos questionando como que um cristão pode sofrer, né? Como que Deus pode permitir isso? Nós vimos que o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus sofreu e sofreu por ordem e consentimento de Deus. E vimos que o cristão, além de sofrer como qualquer pessoa sofre, ele sofre justamente também por ser cristão. Então, não nos é prometido ausência de sofrimento, muito pelo contrário, ainda mais sofrimento. É isso que a Bíblia promete para a vida do cristão. Agora, a última pergunta que a gente tem que responder é: como um cristão deve lidar com isso? Quem pode me responder? Ou quantos podem me responder isso? Como que nós, então, cristãos, temos que lidar com esse fato de sofrermos por causa de Cristo? Pastor? Sim, Claudinho. Nossa, hoje eu estou falando que nem Não, gosta que fala. Mas que eu pergunto que ninguém fala, eu fico triste. Quase que eu choro aqui. Mas é que a gente falando sobre o sofrimento cristão, eu fico pensando assim, que normalmente a gente reclama muito do nosso sofrimento, mas em relação ao sofrimento da justiça que a gente recebe, né, das pessoas. Então, aquela injustiça na linha horizontal. Né? E essa injustiça que a gente sofre no nosso dia a dia, a gente questiona muito a Deus sobre isso.
né? Como se essa injustiça fosse uma injustiça que a gente realmente não merece. Mas quando a gente olha para Cristo, né, olha para Deus, a gente vê que não há injustiça na linha vertical, porque nós, aos olhos de Deus, nós somos realmente merecedores de toda justiça de Deus. E quando esse sofrimento de alguma injustiça nos aflige muito, a gente questiona a justiça de Deus, né? O homem questiona essa injustiça. Então, a gente, quando somos perseguidos por causa da justiça de Cristo, então nós temos que olhar de fato para a Bíblia, porque é lá que a gente vai encontrar resposta para esse sofrimento. A gente olhando para a vida de Jó, né, que era um homem justo, porque ele procurava viver uma vida conforme, né, a obediência a Deus, ele questionou o tempo todo o sofrimento dele. Mas ele nunca questionou a justiça de Deus. Assim, ele cria que Deus era perfeito e se estava acontecendo, ele queria entender onde é que estava a ação dele no sofrimento. Exatamente. Né? O que causou o sofrimento dele, mas não a injustiça. Porque durante todo o sofrimento dele, ele tinha uma esperança de que Deus era perfeito e era justo e que esse sofrimento dele ele iria entender ou não. É tanto que no verso de capítulo 13, ele fala, lá no versículo 15, eu acho muito interessante, muito, muito bom, ele fala assim: eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Porque a esperança dele estava que Deus era um Deus justo. Ele nunca questionou que Deus fosse um Deus injusto. Mas ele não conseguia entender o sofrimento dele ligado na vida, no procedimento que ele tinha com a família, com os amigos e com os filhos. Porque o procedimento dele era um procedimento justo aos olhos de Deus, perante a lei, né? Então, quando a gente está sofrendo por perseguição e não por um ato injusto nosso, ou que gerou uma injustiça do homem, então a gente tem que olhar para Cristo de fato. Porque se a gente não conseguir olhar para Cristo e perceber que nesse sofrimento de perseguição por sermos cristãos, por estar sendo luz, a gente deixa de crer em Deus. E a esperança que está para depois do sofrimento não vai nos levar aos céus. Porque essa é uma esperança morta, né? Então, nosso sofrimento tem que estar focado que nós sofremos perseguição por causa de Cristo, para que toda a nossa vida reflita a glória de Deus, porque é para isso nós somos criados. Que em todo o nosso sofrimento a gente consiga apontar para a glória de Deus. Amém. O Michael, a Jéssica, querem falar? Oi. Tá ouvindo? Sim. Ok. Não, eu gostaria de discorrer sobre isso, que foi comentado a partir do texto de Tiago, né? E Tiago, no capítulo 1, ele fala, inclusive ele fala as tribos que se encontram na dispersão. Então ele já fala para uma característica de público que acabou de passar por uma séria dificuldade, né, devido à questão de Cristo. E aí os cristãos e os judeus também que se tornaram cristãos, eles são dispersos, né, por causa da perseguição naquela época. E aí, a partir do 2, ele começa a falar o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, aqui fala que as dificuldades da vida que a gente passa, e principalmente aquelas que decorrem de nós sermos fiéis a Deus,
um instrumento de Deus para nossa fé, para nossa perseverança, para nossa conformação à imagem de Cristo, né? E aí continua a partir do 9 não, a partir do 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a gente vê também que essa perseverança, ela vem para a nossa aprovação. Então, a gente passa por dificuldades para a gente ser aperfeiçoado, para a gente confirmar nossa aprovação, né? Então, para a gente concluir aí a caminhada que Paulo fala. E a gente tem, assim, diversos... O Paulo fala muito sobre isso, né? A questão dele se gloriar na fraqueza ou dele se gloriar nas tribulações que ele passa, porque isso o faz mais semelhante a Cristo. Exatamente. Mari também levantou a mãozinha. Sim, pastor. Estava analisando, tem até um versículo aqui em Pedro que fala que... Cadê? Ele fala aqui, ó. Para isso vocês serão chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. 1 Pedro 2:21. Que o sofrimento de Pedro o sofrimento de Cristo. Ele serve como exemplo para essa vida, para essa vida que a gente vai ter. E sem esse sofrimento, se a gente não tivesse esse sofrimento, a gente não teria compaixão. Então, a gente tem um Deus compadecido. Tem até um livro do C.S. Lewis que ele fala nas Crônicas de Nárnia, que era do mago, sobrinho do mago, lembrei o nome. Que ele recebe a missão de cuidar do leão, né? Do Aslan lá, né? E a mãe dele estava doente, e o Aslan representa a Deus na história. E quando ele olha para o leão, ele vê as lágrimas no leão, ao ver o sofrimento dele. Então, eu acredito que o sofrimento, quando você, enquanto cristão, para enfrentar o sofrimento que você vai enfrentar, que é natural, que faz parte daquilo que Deus já avisou para você que você ia sofrer, é você entender que ele traz compaixão, que ele é aquilo que Deus trouxe para você, para propósito, e que isso é o que está te fazendo semelhante a Cristo. É o sofrimento que vai te moldar para chegar no início do que você falou. Como é que eu posso ser? Por que o mundo vai me atacar? Porque eu sou parecida com Cristo. Cristo sofreu. Então, parte desse ponto. Eu vou ter que enfrentar o sofrimento agradecendo. Pois se eu estou sofrendo, não estou sofrendo nem 1/3 do que Jesus sofreu. Mas eu estou, através desse sofrimento, glorificando a Ele e agindo dentro do propósito que Ele me deu. Amém. Muito boa. Lúcia. Eu entendo essas questões de sofrimento, mas por que tem uns crentes que sofrem mais do que os outros? Tipo, uma vida inteira. E diversos sofrimentos, não é só um, são vários. Sei que Deus continua sendo soberano. Assim, tanto nessa questão do sofrimento comum, alguns cristãos passam por maiores dificuldades de saúde, por maiores dificuldades financeiras do que outras, como também sofrimentos específicos do fato de ser cristão. Por exemplo, quantos cristãos no mundo tiveram a cabeça degolada como João Batista? Né? Eu, por exemplo, não conheço nenhum. Né? Tiveram outros, muitos outros, mas nem todos foram degolados. Quantos já foram chicoteados? Nem todos foram chicoteados. Né? Então, essa proporção de alguns sofrerem mais do que outros, cabe à soberania divina. Né? Só Deus pode explicar, porque para alguns ele trouxe mais sofrimento e para outros ele trouxe menos sofrimento. Né? Essa é uma pergunta, de fato, que não pode ser respondida nunca, né? No que diz respeito ao fato de ser da soberania de Deus. Né?
Por quê? Existem vários profetas que passaram pela vida e Jonas, por exemplo, não há nenhum relato de sofrimento de Jonas, mas Isaías e Jeremias, que foram profetas, na nossa opinião, muito mais dignos, e a Bíblia relata, né, mais dignos, mais fiéis ao Senhor, sofreram muito mais do que Jonas. Né? Isaías foi cerrado ao meio, dentro de um tronco de uma árvore. Então, por quê? Só Deus sabe o porquê. Né? Como Jó nunca ficou sabendo o fato do porquê ele ter sofrido tanto, mais do que todas as pessoas do seu tempo, sendo ele mais justo que todas as pessoas no seu tempo. Né? E nós ficamos sabendo, mas a história do livro de Jó leva a acreditar que Jó morreu sem saber, né? Porque tudo aquilo estava acontecendo. Existia um acontecimento nos céus que não chegou à compreensão de Jonas aqui na Terra. Né? Então, de fato, é difícil lidar com isso. Sim, Fernando? Eu não sei. Penso que esses profetas que sofreram mais, igual o senhor falou aí, Jeremias, eu acho que eles até tiveram um privilégio pelo seguinte, porque quanto mais eles tiveram o sofrimento, mais Deus se doou por eles. Entendeu? À medida que o sofrimento é maior, mais porções, vamos dizer assim, de Deus tem naquela pessoa, porque nós não conseguiríamos sobreviver a tal situação se não fosse Deus por trás ali te cuidando a todo momento, eu acho. Mais do cuidado, mais do poder, mais do consolo. Exatamente, isso mais aí. experiências com Deus. Né? Acho que sim. Mais oração. Justamente. Né? E pegando o gancho de tudo isso que os irmãos disseram, e também vários textos que foram lidos, eu quero ler 2 textos a mais aqui, ou alguns outros. Eu vou ler porque já estão quase chegando 11 horas e eu já tenho todos anotados aqui. Em Atos, capítulo 5, versículo 40 a 42, a gente lê assim: então chamaram os apóstolos e o açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres. É assustador isso. Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. É o que o nosso irmão presbítero Fernando disse agora há pouco. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Ou seja, eles foram presos porque pregavam que Jesus é o Cristo, foram açoitados por causa disso, e eles ainda ficaram felizes por isso e continuaram pregando o Evangelho depois disso. Né? Outro texto, Atos 16, versículo 24 e 25, diz assim: estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, está falando de Paulo e Silas, e os prendeu com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, como o Fernando falou agora há pouco, a gente está vendo aqui a história de 4 homens em 2 textos que sofreram por causa de Cristo, por serem fiéis, e isso fez com que eles ficassem felizes. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: será que nós somos capazes de agir da mesma maneira que eles agiram? Você seria capaz de se alegrar com o seu sofrimento quando esse sofrimento vem por fato de você ser fiel a Jesus Cristo? E a Bíblia diz que não apenas podemos nos alegrar, como devemos nos alegrar. Em Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, faz parte do Sermão do Monte, naquela parte que a gente chama de as bem-aventuranças.
Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou felizes, mais que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes são vocês quando por minha causa, diz Jesus, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, vocês são felizes porque estão sofrendo por minha causa, disse Jesus. E Pedro também disse isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 14. Ele diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Fogo aqui é símbolo de sofrimento, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na sua revelação e na sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, são felizes, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa em vocês. Então, olha que expressões poderosas e profundas que esses dois textos nos trazem. Jesus e Pedro estão dizendo que quando nós sofremos por sermos cristãos, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa verdadeiramente feliz, ou mais que feliz. E quando a palavra, ele diz depois, regozijai-vos, alegrai-vos extremamente. E depois ele diz, exultai, significa saltar de alegria, como uma criança quando recebe um presente, ou como um jogador de futebol quando faz um gol. Exulte, porque vocês estão sofrendo. Olha que coisa! A primeira característica, a primeira palavra, bem-aventurado, diz respeito à nossa característica. Vocês são felizes porque sofrem por minha causa. E as outras duas, exultai e regozijai, é um imperativo. Deus está dizendo, fique feliz, se alegre, exulte. Pedro diz, alegrem exultando. Isso é enfático. Então, o que esses textos nos traz, queridos, tem um significado muito profundo para nós. Porque eles não estão falando que nós devemos permanecer alegres quando sofremos por causa de Cristo. Como se estivesse dizendo assim, olha, não deixe que o sofrimento por causa de Cristo atrapalhe ou roube de você a sua alegria. Não, ele diz algo muito mais profundo. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando de uma alegria que é gerada no sofrimento. Não, logicamente, por causa do sofrimento, mas por causa do motivo que nos levou a sofrer. E que motivo é esse? O motivo, queridos, como Jesus disse lá em Mateus 5,11, é que nós sofremos, o motivo da nossa alegria é porque nós estamos sofrendo, o nosso sofrimento confirma a nossa identificação com Cristo. Vocês estão sofrendo por minha causa. Por sermos cristãos, por sermos condizentes com Cristo. Então, quando sofremos porque somos parecidos com Cristo, isso tem que nos alegrar, ainda que nos faça sofrer. Isso tem que trazer para nós uma alegria dizendo, olha, isso confirma que eu estou parecido com Cristo. Se as pessoas esbofetearam Cristo por causa disso, e se estão me esbofeteando, isso confirma que eu estou parecido com Ele. Isso é um motivo de muita alegria. O sofrimento não nos traz alegria, mas o que motivou aquele sofrimento nos traz. Isto confirma a nossa autenticidade como servo de Deus.
Eles perseguiram os profetas. Vão perseguir vocês também. E isto confirma também o nosso destino e a nossa recompensa. Capítulo 5, versículo 10 diz, se alegre, porque estão sendo perseguidos por causa da minha justiça, porque grande é o galardão de vocês nos céus. Então, quando sofremos por sermos identificados com Cristo, isso confirma a nossa salvação e confirma o galardão que receberemos. E Pedro diz mais duas coisas tremendas também. Lá em 1 Pedro 4,13, no texto que a gente leu, ele diz assim, se alegrem, porque vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Coparticipantes. E a palavra no grego é a palavra koinoneite, de onde vem koinonia, que fala de comunhão. Então, o que Pedro está dizendo é se alegrem quando vocês sofrerem por serem cristãos, porque aqui isso está indicando que existe uma comunhão entre você e Cristo que vai a ponto das pessoas te fazerem sofrer. Você está sofrendo junto com Ele. E depois, em 1 Pedro 4,14, ele diz assim, se alegre por causa disso, porque se vocês estão sofrendo por causa de Cristo, é porque em vocês repousa o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Se isso está acontecendo com vocês, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de vocês. Se vocês estão sofrendo porque vocês são parecidos com Jesus, é porque o Espírito Santo está fazendo essa obra na vida de vocês. Então, lógico que nenhum sofrimento nos faz feliz, mas o motivo pelo qual sofremos, isso nos faz feliz. Se estamos sofrendo porque fomos injustos, cometi um crime e fui para a cadeia. Além do sofrimento da cadeia, eu tenho o sofrimento do que me motivou o sofrimento. Ou seja, eu estou sofrendo porque cometi um crime. Então, o sofrimento é duplo. Mas quando eu sofro porque eu sou fiel a Cristo, o sofrimento pode sim me trazer dor. Mas o motivo pelo qual estou sofrendo me traz alegria. Olha, eu não consegui passar nessa matéria, mas eu fico feliz. Porque eu fui o único que fiquei reprovado, porque eu fui o único que permaneci fiel ao meu Deus. E não abri mão dos meus princípios para conseguir passar como outras pessoas passaram. O meu comércio não está lucrando quanto os outros, isso de fato é triste, mas porém eu tenho alegria de saber que eu não estou lucrando tanto, porque eu me recuso a fazer isso, aquilo outro, que essas outras pessoas estão fazendo. Eu permaneço fiel ao meu Cristo. A vida está mais difícil para mim porque sou cristão. Mas isso me faz feliz porque todo esse sofrimento não está sendo suficientemente poderoso para me fazer abrir mão dos meus princípios e dos valores e da obra que Cristo está realizando por mim, na minha vida. Isso é prova de que o Espírito Santo está agindo em mim. Isso é prova que eu sou identificado com Cristo. Isso é prova de que o mundo está me enxergando como enxergava o próprio Cristo. Então, queridos, é verdade que todos os cristãos sofrem como todo mundo sofre. É verdade que todos nós sofremos mais do que o mundo sofre. Sofremos só por sermos cristãos. Mas nós devemos ficar revoltados com isso? Como podemos ficar revoltados com isso se o próprio Cristo sofreu? Mesmo que doa o nosso sofrimento, nós precisamos nos alegrar nele. Mesmo que doa. Porque esse sofrimento estamos sofrendo porque somos identificados como cristãos pelo mundo. Eu sei que isso é muito maior do que nós. Quem de nós tem capacidade de se alegrar no sofrimento? Nós não temos capacidade para isso. Mas quem disse que nós vamos nos alegrar com a nossa própria força? Ou que estamos lutando sozinhos, como o Fernando disse? Quem disse que nós somos sozinhos? Como o Fernando bem lembrou, o Cristo sofredor passa por esse sofrimento juntamente conosco. Enquanto sofremos por causa dele,
experimentamos mais a Ele. E é Ele que nos dará forças para nos alegrar no sofrimento. Como Jesus Cristo mesmo disse no texto que nós lemos no início do nosso estudo. Estou dizendo isto para que vocês saibam que vocês vão passar por aflições. Mas não tenha medo. Eu venci o mundo. E é essa a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Alguma dúvida? Alguma concordância? Dona Marlene, a senhora quer falar? Abre o microfone, Dona Marlene. Estou escutando a senhora. Estou tentando abrir aqui também, mas não estou conseguindo. Abrir o microfone. Ô, pastor? Sim, pode falar. O que eu vejo mediante esse estudo, e que é um versículo da Bíblia que é conforto para mim, pelo que o Fernando falou aí também, que fechou quase o estudo todo, graças a Deus, né? A gente sabe o sofrimento dele, acompanhamos. Então, Deus colocou no meu coração esse versículo, lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo de 11 a 14, que diz assim, que ele é que sabe os pensamentos que tem a respeito de cada um de nós. E por isso ele diz assim, que é pensamento de paz e não de mal. Por isso ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, é muito importante esse versículo, mediante esse estudo que nós estamos fazendo, porque nós temos que ter essa certeza que a gente pode pensar muita coisa, mas ele fala para nós que só ele sabe o pensamento que tem respeito de cada um de nós. Por isso que ele fala no versículo que nós precisamos de buscar e buscar de todo o nosso coração. Amém. Porque ele sonda o nosso coração, a nossa mente, ele sabe todas as coisas a respeito de nós. Por isso que nós devemos sempre nos confortar dentro da palavra de Deus, né? Que só Deus mesmo é que mostra para nós. Esse estudo que está sendo feito é muito profundo, muitas pessoas falam mesmo, conforme o senhor já falou aí, né? Que o cristão não pode sofrer. Mas nós temos que ter essa certeza que só Deus é que sabe os pensamentos, que tem os pensamentos a respeito de cada um de nós. Então, esse é um desejo que eu passo para os irmãos nesta manhã, que nós devemos estar sempre buscando a Deus, buscando de todo o coração, sabendo que Deus está ali conosco e Ele quer nos dar o fim que desejais. Então, vamos estar todo dia, nessa pandemia, colocando na mão de Deus, né? E tendo a certeza de que Ele confirma, através da sua palavra, a presença na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Fechou com chave de ouro, Dona Marlene. É isso mesmo. E é isso que a gente tem que saber, né? Que nós sofremos sim, mas não sofremos sozinhos, não é? O Senhor está conosco. Semana que vem, nós vamos partir para uma parte mais prática do nosso estudo, né? Por que Deus permite que a gente sofra? Muitas vezes a gente não vai saber por que Deus permite, mas nós vamos ver no próximo estudo a respeito de algumas coisas que a Bíblia fala sobre as motivações divinas para nos fazer sofrer, ou seja, fortalecer a nossa fé, produzir a glória dele e tantas outras coisas, né? Então, a partir da semana que vem, nós vamos falar a respeito de umas questões mais práticas. Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Então, não deixe de participar no próximo domingo. Informando os irmãos que nós terminamos quarta-feira o nosso estudo sobre a parábola do bom samaritano, né? E na próxima quarta nós vamos começar um novo estudo de uma nova parábola. Eu quero aproveitar a dúvida que muitos irmãos estão tendo, e a gente
nesse estudo sobre sofrimento. De vez em quando veio essa questão que é a respeito da oração. Né? A gente, vez ou outra, falamos a respeito de oração aqui, né? E muitas dúvidas estão surgindo. Então, nós vamos estudar a parábola da viúva e do juiz iníquo, que é uma parábola que fala sobre oração. Então, nós vamos estudar sobre essa parábola, a viúva e o juiz iníquo, e sobre as questões que diz respeito à oração. Então, não perca, na quarta-feira, às 19h30, nós vamos começar a estudar essa parábola. E hoje à noite nós temos cultos. Pega o link que a gente vai passar, manda para outras pessoas, convida outras pessoas para participar conosco do culto. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para quem hoje para orar? Eu vou pedir para... Eu fico olhando a função de nome aqui, eu nunca fico achando os nomes. Fernando? Sim, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, Fernando. Está ouvindo. Então, tá. Pastor? Sim, Lênin. O Fernando pediu para orar pela Vera Lousada, que fez aniversário sexta-feira. Oh! A Vera Lousada, que está aqui com a gente. Vamos orar por ela também, dar os parabéns para ela, né? Por mais um aninho na juventude dela, né? E antes da oração ainda, Fernando, eu quero só ler uma coisa que a Clara colocou aqui no chat. Ela diz assim: mediante a palavra de Cristo, em que ele fala que venceu o mundo é algo a ser vencido. Não existem batalhas sem sequelas e dores sofridas. Muito bom, Clara. Exatamente isso. Fernando vai orar então, e vamos orar agradecendo a Deus por mais um aninho na juventude da nossa irmã Vera. Vamos orar. Amado e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estudar sobre Ti, sobre a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque diante de toda essa pandemia, o Senhor nos propôs essa modalidade, ó Deus, de mesmo estando em casa, mas nós estamos junto em Ti e aprendendo mais e mais de Ti. Pai, aproveitamos também para pedir pela Vera, ó Pai, que completou mais um ano de vida. Nós, ó Pai, colocamos ela em Suas mãos, que o Senhor estenda, ó Pai, a mão sobre ela e, ó Pai, esteja dando a ela muitos e muitos anos de vida e vida em abundância na Sua presença, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, povo. Bom dia, bom almoço a todos. Até a noite, se Deus quiser. Até a Bom noite. dia. Até a noite. Até amanhã, não. Até a noite. Até a noite. Dá as boas-vindas para a Dalva, que participou conosco. Não sei se ela está aqui até agora. Deus te abençoe, Dalva. Amém. Amém.